Oi, pessoal! Fica aí para ver o Precisamos Conversar. Hoje temos uma convidada que arrasa muito, gente. A Jaque Pinheiro, a Jaque Concerta. Ela vai falar sobre os concertos que ela faz, sobre a machulência e o lambirolismo. E ainda, no programa, vamos debater sobre mudança de hábito. Até já! Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora, dia 21 de abril, dia de Tiradentes e véspera do descobrimento do Brasil. Aliás, descobrimento não, do achamento do Brasil ou da invasão do Brasil, porque já tinha muita gente morando por aqui quando os portugueses chegaram. Não é mesmo? Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas minhas companheiras de bancada vocês já conhecem. Mas temos hoje uma convidada que é mais do que especial. Ela é a Jaque Pinheiro, a Jaque Concerta, que todo mundo aí já conhece, não é, Jaque? Dá um beijo aí pro pessoal. Seja bem-vinda! Viva! Seja bem-vinda, querida! Obrigada. Temos também na nossa bancada fixa, por enquanto, porque, né? Sara Zara, filósofa das redes e pré-candidata a deputada estadual. Corajosa. Pré-candidata. Isso aí vai ser um assunto para um próximo programa. Márcia Tiburi, nossa escritora maravilhosa, especialista, feminista, mestrona, lindíssima. Agora adora colocar colares e brincos. Minha fase drag. Gostamos dessa. E a nossa maravilhosa cantora Açucena. Linda. Que além dessa voz maravilhosa que todo mundo já conhece. Obrigada. E é encantado. Olha o look de Açucena. Muito produzida. E ainda sabe o que é historiadora. E que nunca saiu da fase drag. Que hoje podia, A inclusive, gente dar uma achou. aula sobre Tiradentes pra gente, que foi um dos primeiros revolucionários do Brasil. Não, Tiradentes foi uma figura importantíssima. Existe uma romantização também a figura do Tiradentes. Dizem que nem a própria simbologia física do Tiradentes é aquela, que se aproxima muito de Cristo. Dizem que ele nem era daquele jeito. Há uma construção em torno da figura dele. Os homens, né? A gente gosta de falar de machulências. Hoje é o nosso assunto principal. O messianismo masculino. Messianismo masculino, perfeito, Márcia. Muito bom. Mas você vai poder assistir também ao nosso programa Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa? Primeiro, Jaque, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada. A Jaque, gente, é influenciadora digital. Se você ainda não conhece, vai conhecer hoje, vai se encantar. Ela também é concertadora, formada em cinema e educadora feminista. Ela dá cursos e ensina as mulheres a fazerem pequenos concertos em casa, sabe? Marcenaria, elétrica, pintura, e assim reduzirem a dependência masculina. Jaque, eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Onde é que você aprendeu a consertar coisas? Assim, a minha relação com as ferramentas, né, com esse universo, vem de muito longa data, na verdade, porque minha avó paterna era dona de uma loja de materiais de construção. Então, isso acabou fazendo parte da minha infância, né, da construção das minhas fantasias de infância, as ferramentas, enfim. Eu passava as férias com meu pai repassava os cuidados para a avó. Um clássico, né? Um clássico. E aí minha avó me levava pra loja. E eu passava então as férias inteiras lá. O que eu mais gostava era montar carrinho de mão, por exemplo. Tipo rolimão ou carrinho de mão? Carrinho de mão mesmo. Carrinho de mão de construção. Chegavam desmontados. Entendi. Carrinho de rolimã também. Não, carrinho de mão. Chegavam desmontados. Mas e isso aí com eu ficava quantos lá. anos que você já começava a fazer isso? Uns 8 anos, por aí. E aí, então é isso, né? Elementos que normalmente não fazem parte, né, do universo de uma menina, dentro dessa nossa cultura, faziam parte do meu. E, fora isso, eu tenho 43 anos e me mudei 38 vezes. Nossa! Então, foi uma vida profissionalizante também. Né? Aonde você chegar, você tinha que consertar tudo, ó. Sem grana para contratar alguém para fazer tudo, eu tive que ir aprendendo e, né, me apropriando das ferramentas
meu padrasto, por exemplo. Eu que tomava conta da caixa de ferramenta dele e comecei a me aventurar, fazer as coisas em casa. E isso, aí depois você tem uma vida acadêmica, como a gente falou, você é formada em cinema, em que mais? Eu fiz jornalismo na UFAL, né, em Alagoas, e aí estudei cinema na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que é distinta, inclusive. Onde que é essa? Era no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio. Foi extinta durante o governo Bolsonaro, inclusive. Olha só. Pra variar. Mas isso. Só que aí, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu entendi que eu precisava aplicar minha força de trabalho mesmo a alguma coisa que, de fato, contribuísse para as mudanças que eu acredito. Né, que, enfim, essa coisa de trabalhar nessa escala 6x1 e ainda no contraturno, você ter alguma atuação política, você ter algum engajamento, é muito difícil, né? Não tem energia para isso. E aí eu resolvi inventar, já conserta, e comecei a fazer essa personagem que é ela mesma. E comecei com os serviços de manutenção residencial e com as oficinas, né? As oficinas onde eu ensino mulheres manutenção básica. Tem uma oficina de manutenção básica onde eu ensino básico de elétrica, um pouco de hidráulica, manuseio de equipamentos, de furadeiras. E tem uma oficina de pintura de parede também. Opa, a Sara é boa de pintura. A gente passa cagada, mas fica bom. Fica bom, não fica ruim não. E aí a gente descobriu você através das redes, porque ela tem, além de tudo isso, uma página de humor, né? Da onde sai a Jaque Conserta. Na verdade, normalmente, quando dizem que a página é de humor, eu costumo corrigir dizendo que é uma página de vingança. É o deboche. Ela é vingativa. Mas o deboche é de humor, sim. Vingança contra quem? Esse assunto a gente vai tratar mais a fundo daqui a pouquinho. Tá bom. Vocês acham que culturalmente tem coisa que é coisa de homem e que tem outras que são coisa de mulher? Porque a sociedade divide as coisas dessa forma, né? Para nossa convidada, a divisão sexual do trabalho nunca desapareceu, né, Jaque? Não desapareceu. E a gente estava até conversando antes aqui, estava falando, existe isso, né, culturalmente é colocado como se isso fosse trabalho de homem, né, não é coisa de mulher. E quando você pensa que esses assuntos referentes à manutenção residencial, que é o que faz é o conhecimento para o básico do básico da sua vida funcionar, certo? E aí lhe dizem que não é coisa de mulher, na verdade, o que está sendo construído aí? Que é impossível você viver sem um homem. Né? Exatamente. É isso que já vai aí pavimentando já desde o princípio. Tem coisa que você não pode, você não tem como sobreviver sem, né? Tem tipo de atividade que você não pode sobreviver sem aquilo sendo feito e, ao mesmo tempo, você não pode fazer. Então, é o tanto e a gente já pensa que é uma coisa incapacitante, porque se você fala desde o começo da tua vida que isso não é coisa de menina fazer, você não aprende e bloqueia mesmo. Bloqueia. Tem um termo nas grandes cidades que é marido de aluguel. E você já foi marida de aluguel muitas vezes, Jaque? Marida! Eu trabalhei prestando serviço de manutenção nos últimos 10 anos da minha vida. Trabalhei Qual serviço a sua braçal especialidade, mesmo. Assim? Dentro disso? Que você vai lá, qual é a coisa que você realmente, assim, diz, isso eu sei fazer muito bem. Nossa, eu sei fazer bastante coisa. É com ela que eu vou. Bastante coisa. Sabe que é muito engraçado? O que é difícil de fazer? Não, eu só queria saber o que é difícil. É curioso mesmo. É uma coisa que é difícil que as pessoas chamavam pra fazer uma coisa difícil. Então, vou responder em 2 etapas essa pergunta, certo? Uma é em relação a essa coisa de, o que é difícil de fazer. Na verdade, isso que envolve, né, elétrica, hidráulica, as ferramentas e tal, cria-se esse mistério que é muito difícil, é por isso é melhor não fazer, e, né, mete um monte de medo na cabeça da gente. E aí, na oficina, é comum, às vezes, ter alguma participante que não está entendendo, está olhando ali, e é tudo muito simples, na verdade. E eu acredito que a dificuldade de entender vem por esse bloqueio, porque a gente fica meio assim, né? Pensando, não é possível que seja tão simples, né?
quando tá diante daquilo ali, não é possível que isso seja tão simples. E é muito simples. Sim, a divisão sexual do trabalho estrutura, né, culturalmente nossa cabeça. Exatamente. E aí, eu já faço essa oficina há quase 10 anos, já foram mais de 2.000 mulheres que passaram pela minha oficina. Uau! Isso é uma revolução. É uma revolução. É, incrível. E aí eu já aprendi a virar umas chaves, assim. Tem umas coisinhas que a gente fala que vira chave. Tem uma pra isso que é o seguinte, eu sempre falo pra elas que veja, essa complicação que inventaram que existe é uma mentira, certo? Isso é uma invenção da cultura para manter a gente dentro, né? Ótimo. Nos lugares. E a prova de que isso é mentira, de que não é complicado, a prova de que isso aqui é tudo muito simples, é que socialmente, culturalmente, é atribuído a trabalho de homem. Porque tudo Essa é a que prova. é de fato complicado dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, é atribuído a trabalho de mulher. Então, assim... Na verdade, as mulheres fazem o difícil, mas os homens ficam com a fama, né, de que é difícil, quando na verdade é fácil. Exatamente. Não, e até Nossa. esse glamour que a gente coloca, a Cena trouxe agora, que tem o marido de aluguel. Marido Sim, de aluguel justamente. são os trabalhos que a gente chama homem pra fazer. Mas se fosse ter esposo de aluguel, ia fazer o quê? O que as empregadas domésticas fazem. Entendeu? Isso Que é lavar, mesmo, passar, isso cozinhar. mesmo. Então, tipo, tudo que tem o homem envolvido tem um glamour muito grande, né? Tipo, o marido de aluguel, porque o homem que tem em casa não sabe fazer o que eu faço, que é serviço masculino. Sabe que uma vez eu tive uma moça que trabalhava comigo, né? E eu falava pra ela assim, fulana, a gente tem uma relação que é um casamento maravilhoso, né? Você é a esposa, eu sou o marido, e é uma relação perfeita, inclusive sem sexo. Eu falava isso pra ela, entendeu? Mas deixa E o eu fazer uma casamento é isso, pergunta. ela era a mulher, eu era o homem, eu pagava as contas e ela fazia Fazia tudo. as coisas. E ela também me governava, e eu falava, e é tão bom esse casamento que é perfeito, não tem sexo. Não vai dar ruim nunca, né? Nunca! Era uma coisa... Deixa eu perguntar uma coisa. E tem... Pra gente desmistificar mais um mito que todo mundo só pensa nisso, não tem coisas que são, por exemplo, na construção civil. Você não trabalha na construção civil, mas quando você tem que carregar alguma coisa pesada, você sente uma dificuldade ou até isso é mito? De que pro homem é mais fácil? Então, tem uma tecnologia já bem difundida que é interessante, que chama roda. Que ela ajuda bastante, Inclusive assim, os quando você homens, precisa... quando precisa carregar... Tipo, Você bota no carrinho. Tem um monte de... E o que uma mulher não consegue carregar sozinha, 2 carregam, 3 Três, carregam. Já que Exatamente. conserta é temperada no deboche. Eu já Deboche gostei e no da ironia. feminismo profundo, hein? Nossa! Não é? Maravilhoso. Nossa, perfeito, perfeito. Olha, Nossa, tudo que é Maria. mecânico, é técnico, a mulher é deixada longe. Essas ditas funções masculinas no mundo deixam a mulher mais vulnerável ainda e dependente de homem, certo? E dependência sempre cria uma brecha para violência, abuso, manipulação, controle. Não é, Márcia Tiburi? Dependência? É. Então, mas aí a divisão sexual do trabalho que vocês estão falando também implica um contrato sexual. E o contrato sexual não é o contrato social. O contrato social os homens fizeram entre eles. Então, eles resolvem lá naquilo que degenera em machulência, né? Que é a categoria filosófica transcendental, ultra politizada, enfim. É a melhor categoria antropológica para entender o patriarcado, né? Junta essa machulência com aquela que você fala, como é que é? Macho, como é que é? A turbotecno macho nazi fascismo, se é juntar verdade. Não, os mas machulência dois- é muito mais viável, Pois é um negócio muito mais simples. É mais palpável a então. machulência. Não, mas aí o contrato sexual é um negócio que os homens fazem com as mulheres, e aí tem tudo isso, né? Se achar fraca. Vocês lembram da história da invenção do sexo frágil? Um dia a gente falou no nosso programa, sei lá, vamos procurar os episódios, assistam aí. Eu contei essa história que o Aristóteles diz que quando a natureza não tem força para fazer um homem, faz uma mulher. Então, o patriarcado já nasce com uma noção capacitista de que o homem é capaz, a mulher é incapaz. E aí que a ideologia capacitista, que inclusive marca de maneira hedionda os corpos diversos, também se inspira, digamos, nessa visão que já está lá na filosofia política mais antiga, de Aristóteles, por exemplo. Nos fundamentos, né? Nos fundamentos dessa cultura política, que diz homens podem, mulheres não podem. Homens detêm a força, mulheres não. Homens detêm a racionalidade, mulheres não. Mulheres são fracas
são frágeis por natureza. Enfim, é um discurso muito vagabundo, muito lambirolista. Esse discurso é muito lambirolista, porque são os homens se incensando entre eles, enquanto as mulheres ficam sendo tratadas por eles como se elas fossem umas incompetentes, incapazes. Ao mesmo tempo, como a gente sabe, empresas públicas e privadas, todos os territórios, as famílias, as casas, as escolas, todos os lugares, as mulheres trabalham que nem umas camelas. E os homens ficam só ali brisando, né, naquela cena assim, eu sou o tal. A quantidade de mulheres que estão por trás desses homens vestidos com a sua imagem, enfim, sempre de narcisistas, super-heróicos, maravilhosos, sempre naquela posição cênica, e as mulheres fazendo serviço duro, né, gente? Isso todo mundo sabe que funciona. Por isso, quando a gente tá em ambientes como aqui, por exemplo, que a gente tem vários garotos lindos enfeitando a cena e nos servindo, a gente fica assim, ai, como é bom, estamos fazendo uma inversão dos papéis. Mas olha, eu tenho que confessar uma coisa. Eu caí nesse conto de que tem coisa que eu não sei fazer e eu não consigo aprender. Não tive uma professora boa ainda, vou me inscrever no teu curso. Vamos fazer. Mas tem coisas que eu tenho realmente muita dificuldade. Por exemplo, coisa elétrica eu tenho medo. Como é que é a sua relação com o concerto dentro de casa, Sucena? Nossa, eu sou um caos. Eu tô com um rack quebrado há 2 anos que eu não consigo... Não é que eu não consigo consertar isso que a Jaque colocou. E eu sou uma pessoa trans, né? Então, para uma pessoa trans, existe um lugar de se autoafirmar no início da sua transição, inclusive, depois do processo de transição, pós-transição, que ainda continua sendo uma transição, numa negação contínua do masculino e do seu masculino. Tanto que agora eu tô começando a aceitar as minhas masculinidades, as minhas androgenias, que é muito bonito a gente fazer coabitar com beleza os nossos femininos, os nossos masculinos, que todo mundo aqui tem. Ou senão não seríamos humanas e humanos. Por isso que existem as pessoas que transitam os gêneros, justamente por conta de sermos humanos. Senão, existe sub-humano? Existe não, somos humanos. E, no entanto, as pessoas trans têm essa tendência no início a negar o gênero que foi designado ao nascer, como eu neguei muito as minhas masculinidades, tentava afinar a voz para um sentido mais agudo, não queria cantar no grave nunca, não queria consertar as coisas. Com essa atribuição de trabalho, de uma divisão estrutural, sexual do trabalho, como se não fosse algo de mulher. E quando você traz isso, você apresenta uma nova perspectiva, inclusive assim... Libertadora. A gente estava falando de novas masculinidades e novas feminilidades também. E a experiência feminina, ela é diversa, ela é plural. Inclusive, as mulheres que consertam estão ensinando para homens também como consertar, como lidar de forma humanizada com esses trabalhos que não são tão difíceis, mas que precisam de uma atenção, que precisam de... imagina que as mulheres não estão em postos de trabalho, em sua maioria, como a obra civil, por exemplo, a construção civil, que é majoritariamente masculino, e as mulheres, elas ocupam esse espaço muito solitárias. Imagina, trabalhar em meio a uma quantidade absurda de homens, talvez a violência, assédio, o desrespeito. Mas existem caminhoneiras, existem mulheres motoristas de ônibus, existem mulheres pedreiras, mas a gente precisa mesmo dar uma invertida nesse olhar para ocupar outros espaços, e não são menores. Por isso que eu tô aprendendo muito com a Jaque, ainda com a ironia. Posso falar só uma coisa? Lambi-rolismo é melhor que broderagem. É muito melhor! Nossa! Esse é o nosso próximo assunto. Muito melhor que broderagem. Mas só pra gente encerrar esse dos concertos, Sara, você é uma mulher que faz tudo dentro de casa, né? Faço que não tem quem faça, que não ia fazer não. Faço por obrigação. Mas você sabe fazer. Sei fazer. É porque tem a diferença muito grande, que eu até explico pras meninas da minha rede. A diferença de mulheres autônomas e mulheres independentes, né? Porque ser independente é muito diferente de autonomia. Por acaso, uma mulher que tem um marido, né, um homem em casa que sabe fazer serviço de homem, pra ela não vai precisar gastar o tempo dela furando parede, que é um saco, né, furar parede. Aí você fura fora do eixo, aí você tem que ir lá e gastar força no braço, porque dependendo da parede, agora a parede mais firme, né, mais difícil. Uma coisa é a mulher, né, não precisar fazer,
E outra coisa, ela saber fazer caso ela precisar. Então, eu criei uma autonomia. Então, eu não dependo. Eu preciso, mas não dependo. E eu não preciso de, que tem que ser um homem pra fazer. Seria bom se ele gastasse a força dele e eu ficasse com meus braços. A energia. Bonitinho. Agora. A energia e o tempo, né? Mas, agora, nesse sentido de serviço de homem e de mulher, eu acho que a gente começou a colocar esse nome nas coisas por pura idiotice. Não sei se eu posso falar isso. Por quê? O que a gente faz... Por gente, patriarcado, porque meu amor. então é idiotice mesmo. Porque, repara bem, gente. Cada cheio de idiotice. Questão de sobrevivência não tem gênero. Eu pinto uma casa. Mas quem tem que pintar a casa é homem. Mas a casa pintada, quem habita lá dentro não é homem e mulher e todo mundo? E quem foi que disse que é assim? Eu fiquei muito curiosa para saber uma coisa, assim, quando você forma as suas turmas na sua oficina para dar o seu curso para essa independência, né, das mulheres aprenderem a fazer os concertos necessários dentro de uma casa ou onde quer que elas queiram fazer. Quando elas chegam, qual é a verdadeira transformação que você vê? Quando elas chegam e quando elas ganham essa liberdade e aprendem a manusear as coisas e consertar coisas. E quando elas saem do curso, qual é a transformação que você consegue sentir como professora? Nossa, assim, porque a oficina, para além do que eu ensino tecnicamente, a oficina... A premissa da oficina é isso, ajudar nos processos de autonomia, de conquista de autonomia mesmo. E quando a gente se sente mais autônoma, a gente se sente muito mais segura, né? Tem outra coisa também que eu faço durante a oficina, que eu dedico a oficina inteira, é a fazer as mulheres entenderem que elas precisam deixar de ser territórios seguros para os homens. Porque a gente precisa devolver o constrangimento. A gente precisa aprender a devolver o medo que eles nos impõem, né? Uau. E isso faz toda a diferença. No fim das contas, parecem coisas diferentes ali, mas, na verdade, tudo faz parte da mesma coisa. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho para falar sobre essa história da vulnerabilidade, como não saber expõe mais a gente à violência e tal. Tive um aluno uma vez na oficina que ela chegou, aí ficou, né, na roda de conversa que tem no início, ela bem emocionada, virou pra mim e falou: Jaque, eu tô muito emocionada de estar aqui porque eu tô há 6 anos tentando sair de um relacionamento abusivo, consegui finalmente me separar, tem uns 3 meses, só que isso era lá em Recife, só que eu não tenho ninguém, eu não sou daqui, eu não tenho ninguém aqui em Recife. E aí, eu precisando instalar as coisas dentro de casa, eu me mudei e... fiquei com medo de chamar, né, um prestador de serviço e estar sozinha em casa. Resultado, chamei a única pessoa que eu tenho aqui, que é meu ex. Oh, meu Deus. Nossa! E aí, acho que tinha sido uma emergência, sei lá, ela chamou, aí fiquei me sentindo, né, péssima. Porque tanto tempo para sair desse relacionamento e no momento seguinte, abri a porta da minha casa para ele e ele mais uma vez se sentindo no controle. E aí, por causa disso, nunca mais eu chamei mais ninguém para fazer o serviço. Minha casa está uma zona. Eu não tenho uma prateleira instalada, não tem nada meu no lugar. Eu sinto que minha vida não está andando. Olha só o tamanho. Sinto que minha vida não está andando. Não tá porque andando. Quando a gente não organiza as coisas, a casa é um princípio. parece que a vida não anda. Mas é mesmo. básico, básico posso da fazer nossa uma vida. colocação também sobre isso, que tem, assim, a gente tá falando das práticas, né? E se tem uma atividade que os homens sempre dominaram no campo, então, da dominação masculina geral, foi a atividade do pensamento, da reflexão e que tem a ver também com a fala. Então, a gente evoluiu muito. Quando a Jaque traz, vamos fazer as coisas dentro de casa para ter essa independência, tem um outro lugar que é lá onde eu só estudei com homens, para o meu caso, por exemplo. Só estudei com homens, só tive professor homem, não tinha mulher, porque filosofia não era um assunto também de mulher. Então, é interessante olhar para isso. As profissões do pensamento, do discurso, da construção de teoria, da construção de categorias, que a gente fica construindo categorias. Sempre foram os homens que fizeram isso. Quando ela vem com a machulência e o lambi-rolismo... A filosofia clássica, não há nada mais lambi-rolista. Totalmente. Do que Aristóteles é lambi-rolista demais. Totalmente. Então, é disso que a gente tá falando também. Das mulheres que foram penetrando. Na minha época, gente, só tinha Marilena Chauí.
Apareceu a Viviane Mosé na mesma época que eu, mas a Isso. gente era umas únicas. Não tinha ninguém. Hoje tem mais. Então, assim, a gente vai ocupando, saindo da esfera privada. E mulheres, e vocês três, assim, eu fui aluna da Viviane Mosé, eu posso dizer, mulheres que assustam os homens. Por quê? Ela é muito difícil, ela é muito brava, ela é muito pensante, Na verdade, ela tem argumento pra tudo. Na verdade, ela pegou o microfone, pegou a voz. Antígona já foi assim na frente de Creonte, lá na Grécia Antiga. Ele se sentiu menos homem, porque ele não detinha mais esse poder, que pode ser o poder de trocar o chuveiro e achar que tá bancando bacana, pode ser o poder de ter, sei lá, pego o microfone, dado um grito, sentado na ponta da mesa, não importa. A dominação masculina, ela se constrói a partir de hábitos e costumes. E um dos costumes básicos é mulheres não fazem teoria e mulheres também não consertam nada. E eu acho que é um paralelo que nos ajuda a compreender o processo. E é satisfatório quando termina, né? Igual eu pinto a casa no ódio, porque eu começo bem, aí na segunda demora, por exemplo, pra que eu inventei isso aqui? Mas quando tá seco e tá no lugar, você fala, cara, eu fiz. Não precisa esperar ninguém. também gosto. É muito prazeroso. Isso não é alheio a você. Eu acho que uma coisa que a Jaque tá ensinando pra gente, e a Márcia trouxe muito bem, é essa multidisciplinaridade que aparentemente um trabalho tecno-manual apresenta, mas ele não é só tecno-manual, ele é filosófico, ele é sociológico, ele traz até um sentido psicoafetivo, por isso que ele é multidisciplinar. Lindo isso! Gente, o que separa uma mulher de uma chave de fenda em cima da mesa é muito mais do que a distância física. Sim. É isso. Né? Ela considerar, de fato, a possibilidade de pegar essa chave e fazer a coisa, definitivamente não é a distância física que separa a gente da você ferramenta. conserta também a vida das pessoas, né? Outro dia eu vi alguém falando assim, Jaque, conserta a minha vida. Não sei se foi seu irmão que falou isso pra você. Eu vi alguma mensagem, algum post seu falando isso. Então as mulheres vão lá pra aprender, pra se empoderarem, mas elas saem de lá muito mais apropriadas de quem elas são. Isso conserta muitas coisas por dentro também, né? Lindo. Então agora vamos ao termo que trouxe Jaque até aqui, além de tudo, que nós somos muito fã. Machulência, Teoria o termo geral. mais genial das redes sociais dos últimos tempos. Os vídeos que a Jaque comenta são vídeos, gente, de comportamento masculinos inacreditáveis. Sabe aqueles caras que pra provar sua masculinidade fazem loucuras, achando que eles são super-heróis, super-homens, 007, homem das cavernas, sei lá o quê. A Jaque chama isso de machulência. Me explica da onde você tirou esse termo. Você disse que não inventou. Etimologia da Você não machulência. inventou, mas você expandiu, você popularizou o termo. Conta da onde vem isso. Então, machulência foi um termo que eu vi quando fui morar em Recife. E aí, foi em Recife que eu me entendi feminista e comecei a me organizar em coletivos e tal. E foi lá na militância feminista em Recife que eu vi, né, as meninas falavam isso. Falavam lá o machulento. Aí já falavam isso, esse termo machulento. E aí... é isso, então gente. define, pra quem nunca ouviu falar, o que é machulência, já? Gente, a machulência, pra mim, é a masculinidade. Nos vídeos ela tá ali posta como a forma mais caricata, explícita, né? Mais absurda. Mas, no fim das contas, o que eu faço nas narrações, nos textos, é com humor relacionar isso a coisa absurda e mostrar como é, apontar como é mais ou menos a mesma dinâmica. É a mesma lógica. O homem machulento ele não é simplesmente um machista, ele é um sujeito em pleno exercício da sua imbecilização, da sua idiotificação e na base um macho limítrofe que não compreende que ele tem limites, então ele é borderline, é tipo isso, ele sai fazendo... Os dos vídeos, né? Esses dos vídeos, mas de modo geral eu acho que a machulência ela se expressa de Ela tá muitas formas lascada. mais Eles sutis. precisam provar também. que eles são machos pra caramba. Então, pego, por exemplo, Eduardo Moreira. Vou agora expor Eduardo Moreira no Eduardo Moreira tem uma brincadeira muito interessante, que é o seguinte, abre coco com o cotovelo. Ah, machulento. 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 Ele pega o coco e faz pum, pum, pum.
E abre, e as crianças, papai, conserta e tem tudo, aquela, Ju, papai. abrir a garrafa Abrir com com dente. Às Isso aqui vezes, é mentira, é um às truque, vezes na tem verdade, não abre com truque. dente. Você abre com o abridor, depois você finge Ah, que tá eu sempre abrindo com fui dente. enganada. mas tem Isso é um com dente, truque de viu? mágica. Tem com Tem dente com também. dente, é mesmo. Tem E gente tem, que abre com tem, dente. e tem alguns que abrem uma lata de azeitona e acha que tá. Mas isso eu faço. Então, mas aí se você pede pra um fazer, ele sente no máximo porque você pediu pra Isso ele eu abrir faço. uma... Não é só enfiar uma colher, gente, assim, ó, na tampa. Ela vai... É só, porque aí Sai tira o vácuo. o vácuo. É, isso eu eu aprendi faço isso também. também. Morando sozinho, eu Eu aprendi. fico ruim várias naquela coisinhas. borracha de cima, assim, até... Não precisa. Nossa, Você gente. bota uma faquinha assim do lado, né, Jaque? Faz assim, ou uma colher, faz assim, Olha aqui, ó, você sai o vácuo e você consegue quer abrir. ver um macho ficar assim, sentindo todo fora do lugar? Quando você pede pra ele abrir uma lata com o abridor e ele não sabe usar o abridor de lata. Sabe aquilo? É muito... É desconcertante. Eles ficam assim, ó, tipo, cara, como que eu não sei usar isso aqui até hoje? Aí você vai ensinar, eles é que alguém fazia assim também. Mas faz um teste. Pedro, sabe Não, usar? você sabe uma que me incomoda? Sabe. Uma machulência ridícula que me incomoda? Pega aqui da minha mão, Ju. Você é um macho. Aí os caras vão um apertar a mão do outro, os conhecendo agora. Aí eu vi Não, um não, aperta mais forte. Aí eu Cara, falo daqui assim. a pouco tá assim. Aí eu falo assim. Mas daqui a pouco tá assim, vambora. Gente, Porra. qual a necessidade? É ridículo, machulência. É ridículo. Gente, o que eu detesto também da machulência, assim, porque eu também não conheço muitos, né? Quer dizer, os meus não são tão... Ali ao meu redor não é tantos, digamos assim, né, de Neandertal, né? Mas assim, quando eu entro num avião e o cara faz... Ou ele senta com a perna aberta, ou ele faz assim. Aí eu sempre... Eu já fiz até amigos. Né? De homem pra homem, assim. Não, porque aí eu chego e digo, olha, o senhor tá vendo aqui um limite? É uma questão topológica entre meu corpo e o seu corpo e esse pequeno espaço ocupado por nós, o senhor tem que ficar daqui pra lá. E aqui, como é difícil de dividir ao meio, eu sugiro que o senhor fique do cantinho pra lá e eu fico do cantinho pra cá. Porque se o senhor ficar me encostando, eu vou ficar muito chateada. Aí, Nossa Senhora. Não, aí sempre assim, tem uns que ficam com vergonha, tem outros que ficam insistindo. Tem uns que não entende, né? Tem uns que se faz de loucos, tem uns que assim, tá estressada. Nossa, aí tá estressada, disse assim, o senhor está me estressando, isso não vai ser Homem bom. que Agora- abre a perna no transporte público, Nossa. no metrô. Você tá aqui junto, o cara faz assim, ó. E Não. senta. Mas aí mas bem aí é comum. mais falta de educação e quase abuso, né? Porque Perturbação. começa falta- assim, os abusos dentro de ônibus. Eles abrem bem Metrô. a perna no metrô, sei lá. Ônibus. Mas Ou faz parte da depois estética abre da a machulência. estética da machulência, É a é estética da isso? machulência. Aí é certeza de que você não vai reagir. Eles vão nessa mesmo, abrem a Muito perna. folgado Agora- isso, Uma né? vez eu perguntei pro cara se ele tinha hidroceles. Que Aí deixa o hidroceles? saco Porque E ele não sabia também. com a Ele perna sabia o que aberta. era? Aí eu fiz, o senhor não consegue fechar a perna, não? Aí ele fez, não. Eu fiz, o senhor tem hidroceles? Aquele problema no Eu nem saco? sabia o que era. Ah, tá. Aí ele... Agora, fechou a perna. agora, Ju, Fechou a perna. Por não saber o que é hidroceles, Vamos botar por no não mesmo. saber. Não, gente, isso agora uma aqui questão que eu acho que é uma nova que atinge epistemologia. qualquer coisa é quando uma mulher, igual eu, quando eu precisei chamar alguém pra fazer alguma coisa, prestar serviço em casa e era homem, eles já perguntam assim, seu marido não sabe fazer? Já pode descobrir se você tem marido ou não. E aí, a partir daí, a meu conversa Deus. muda. É um inferno. Aí eu sempre tive que despistar. Meu marido tá chegando, ou meu marido tá viajando, ou meu marido faz outra coisa. Eu Por já quê? fiz isso também. de Se fingir você tinha fala um que homem você em não casa, tem sabia? marido, aí começam as brincadeiras, ou eles não levam o serviço a sério. Aí faz serviço porco, entendeu? Ainda tem essa questão também, né? Ainda tem isso. É porque quando você não sabe, mesmo que você não precise fazer e tenha, depois você ganha dinheiro o suficiente pra pagar alguém pra fazer pra você, você não sabe fiscalizar se foi feito direito ou não. Então isso é uma Juliana, grande liberdade, E quando né? falam assim, ó, vai ficar tanto. Aí você vê que seu marido, se ele vai querer Eles falam fazer. isso mesmo. Aí você vê que seu Fala marido assim, que vai ó, dar. É. Você vai ter que mandar fazer, fala, agora pede pro meu marido pra pagar. Você já viu isso nas suas oficinas, das mulheres comentarem assim, não, aí tem que ver com meu marido, esse tipo de... Porque geralmente as mulheres que vão... Eu quero saber, na verdade, antes disso tudo, qual é o perfil das mulheres que são suas alunas? Nossa, Variado. Diverso, muito né? diverso. É, que bom. Muito diverso. Eu já tive aluna de 83 anos. Uau! Ah! Eu
usou a furadeira pela primeira vez. Esse é o na minha nosso oficina. próximo assunto. Aguardem, Minha primeira já. furadeira, ninguém esquece. Ninguém Tipo, eu encerro o Não, eu programa. eu sempre tive furadeira, adoro furadeira, gente. Tá vendo, Agora, Sara? Tem isso- gente que medo gosta de furar furar. o cano da casa, Isso, sabe? agora isso de partir do princípio de que é um homem que vai resolver, isso já aconteceu comigo, eu trabalhando. Aí de chegar no armazém, por exemplo, comprar uma broca, e era uma broca grande, uma broca de 12 milímetros, que é bem grande. E aí o vendedor virar pra mim e dizer assim, tá, mas ele vai instalar o quê? E eu, ele quem, moço? O rapaz que vai fazer o serviço? Aí eu, não, esse cara sou eu. Esse cara sou eu! Tem que ter Me lembrou me a dar Cher. aí. A Cher, quando ela foi perguntada sobre quem vai ser o homem da vida dela, se ela não quer ter um homem, um Isso. cara bem sucedido, um cara rico, ela falou, eu sou o cara rico. É, exatamente. Isso, é isso. A mãe Eu dela, sou o cara da ela furadeira. casou com Ela casou com o cara rico, ela rico. avisou, mamãe, eu sou Eu o o homem cara rico. rico. Agora a gente já entendeu qual é o termo machulência. Se você ainda não segue a Jaque, vamos dar o seu arroba? Dê o seu arroba aqui pra todo mundo, Dá minha meu linda. arroba. É arroba? arroba Jaque, com QE, jaque.concerta. Jaque.concerta, você vai se divertir e aprender horrores. Porque, gente, além de ter essa página de humor, onde ela debocha da machulência, ela também, de vez em quando, faz uns vídeos bem poéticos. Você escreve super bem, né? Você sabia disso? Sabia. Sabia? E eu gosto muito porque, de vez em quando, num domingo, aí eu fui lá e ver, aí ela tava falando do céu azul de São Paulo e falando num tom quase melancólico do fim de domingo. Eu me identifiquei muito com o que você disse ali, porque é uma artista, realmente, como a gente estava falando. Mas aqui tem uma outra palavra que a artista Jaque Concerta tornou, assim, mais popular, que é o lambirolismo. Mas isso só pode ter sido... É outro fenômeno muito comum entre os homens. Eu queria que você contasse pra gente no que consiste o lambirolismo. O lambirolismo é essa... Eu lambei uma rola do homem. Por exemplo, aquilo que a gente estava falando sobre Aristóteles, né? Essa coisa dos homens enaltecerem outros homens, eles admiram outros homens, eles estão A sempre famosa broderagem. Seria um puxa-saquismo, só que direcionado pro gênero. Puxa-saco é de todo mundo. Puxa-saquismo, É de homem pra porque homem, eles, né? você vai, sei lá, você vai num evento acadêmico, aí quando um homem vai apresentar o outro, ele fica ali, naquela, num lambirolismo sem fim. Os olhos Na brilham, verdade, né? Isso me lembrou Na Rabelais. política tem muito, Isso me né? lembrou Rabelais, Gargantua e Pantagruel, esse tipo de coisa. Esse tipo de Traduza, Márcia Tiburi. textos O que eu ando clássicos falando? da literatura universal, que eram todos lambirolistas. Mas o Rabelais, ele fala sobre o baixo corporal. Quer dizer, ele faz uma literatura em cima do baixo corporal, nesses romances dele lá nesses textões, né, que são lá da época da Renascença. E o Bakhtin fala disso, né, do baixo corporal. Então, dessa brincadeira em torno do baixo corporal. Então, lambirolas, lambibotas, lambicus, né? Os lambicus. É isso, é o lambirolismo, é esse negócio. Só que bem específico, de homem pra homem. Mas sabe o que é uma coisa. interessante? Pode falar, gente. E isso é uma coisa, o lambirolismo não tem nada a ver com homossexualidade. Não. Não. Você pode lamber a rola a hora que você mesmo. quiser, mas não é essa a Exatamente. questão. Não Mas é essa a questão. O que eu acho legal do conceito de broderagem é que ele tá saindo do conceito de relações homoafetivas. Broderagem tá sendo atribuída também a um sentido, só que é anglicista. Tem um anglicismo. O que eu gostei de lambirolismo é que ele abarca a broderagem, abarca o puxa-saquismo de homens para... abrangente é mais do que abrangente. Então, não é verdade. homossexual num certo sentido, Não, pode porque até é ser também. homossocial. Abrange. E o sexo dos homens entre eles nunca é marcado como se fosse sexo. É como se fosse uma categoria também transcendental, como se estivéssemos falando de uma espécie de chip que os homens têm, né? Os homens vêm carregados já de uma aura espiritual que as mulheres não têm. Então é muito bom Muito designá-los louco por esse isso, nome. né? Achei perfeita essa categoria. Não, já tá no meu Tratado vocabulário geral a partir de hoje. lambirolismo filosófico. Já pensou? Que coisa maravilhosa.
E debochada. Muito. Não, e aí, gente, Teoria geral do ela faz o liberalismo. seguinte, ela vai narrando vídeos absurdos, memes, vai narrando com essa voz dela, com esse sotaque delicioso e com esse deboche inteligente, porque pra fazer isso só pode ser muito inteligente. As estruturas elementares do lamberolismo. É maravilhoso. Dá mais um livro. Dá aí, ó. muito livro. Somos todas jaques concertistas agora. Porque a Jaque tem conseguido falar com muita gente, não só com mulheres, os homens também são seguidores dela. E eu acho que o mais legal é que ela passa essa mensagem através do humor, ela não trabalha com ódio, com ativismo raivoso, né, Jaque? Você é uma ativista, ela é uma das maiores feministas que eu conheci depois de Marcia Tiburi. Mas que não trabalha com ódio. Mas você estava me falando o seguinte, a página dela, que já tinha quase 100 mil seguidores, ela foi banida, né? Foi. Por quê? Em Não, abril, na época. Abril do ano passado. Derrubaram minha página e a Meta extinguiu mesmo. Ai, eu tive que começar Zuckerberg do zero. ficou ofendidinho. Porque ele A machulência se juntou, né? Junto com o lambe-rolismo e foram lá denunciar a página. Que absurdo. Tem gente que fica ofendida com uma piada daquelas tão boas. Assim, gente. discurso Porque é Red Pill frágil, pode, à vontade. Não, à vontade. mas isso explica a fragilidade dessa masculinidade Da que machulência. da machulência. É um atestado, assinei o atestado de machulência. Fiquei ofendidinho. Que tá Ai, em colapso. Mas isso que eu queria saber de você é o seguinte, que essa história do humor, ele engaja, né? O humor, ele fura bolha, ele ultrapassa barreiras. Foi muito... Talvez não tenha sido pensado a priori, né? O seu objetivo, acho que você entendeu depois o tamanho da potência disso, mas estava me falando sobre o humor e sobre o ódio, como as duas coisas engajam, né? São as duas coisas que mais rompem as bolhas, né, nas redes sociais, o humor e o ódio. E assim, mesmo eu não utilizando o ódio como matéria-prima, porque eu não utilizo nenhum vídeo que só me dê raiva, foi isso que eu tava falando. Eu recebo muitos vídeos, né, e o algoritmo também me entrega um monte de coisa, e assim, gente, eles produzem incessantemente, né? A produção é muito farta. E eu seleciono, meu primeiro critério é descartar qualquer vídeo que só me dê raiva. Porque eu não crio a partir da raiva, é outra história, né? Não quero... Enfim, não tô aqui para alimentar ódio, não. Agora, tem uma coisa que eu faço, que eu utilizo o ódio quando ele vem. Porque os haters chegam, né, nas postagens. Eu acho que, de modo geral, para o tipo de conteúdo, né, para o tipo de pauta que eu trabalho, eu tenho pouquíssimo hater. Pouquíssimo. Mas mesmo assim, mas tem, né? E aí, quando eles chegam, o que eu faço eu fixo o comentário. Né? Chega me xingando, eu nem leio direito, eu só fixo o comentário. Aí eu respondo. Isso é muito Aí o povo já faz o trabalho que você tem. Você, queridinha. Isso, você quer atenção, Mulheres vamos me dar defendam. É isso. a atenção que eles querem, eles vão ter atenção, não vão ter a minha. Mas vai ter de quem estiver disposto. Mas outra coisa que eu queria dizer é que essa coisa do humor, né, de ser trabalhado isso com humor e tal, acabou apresentando uma dimensão que eu realmente não tinha previsto, mas que é a coisa didática mesmo. É muito pedagógico, né? E aí eu recebo muito feedback, muita mensagem de mães de meninos, agradecendo, enfim, que utiliza a minha página para ajudar ali, né, na educação do menino, para ele não ser machulento. E aí eu tenho muitos fãs meninos. Não é? Eu descobri, inclusive, que eu sou o novo velho do saco. Tá ligado, o velho do saco? Que levava a criança traquina. Como assim? Vai chamar, porque vai o que mais me diz o que mais me diz é que os meninos estão se autorregulando, me utilizando. Tipo, vira pro outro, pro irmão e diz: isso aí é machulência, viu? Já que conserta passar aqui. Adorei! Muito bom. E eu recebo muito relato desse tipo. Isso é muito Gente, interessante. então é Nossa, muito bom nessa era de fomento aos incels, aos red pills. É muito legal você ter esses conceitos de machulência pra explicar pra pessoa que ela tá fazendo papelão, né? Que ela tá sendo macho ridículo, que ela não precisava ser, né? E assim, eu acho notável não ter raiva.
E não ficar... Porque eu, às vezes, eu vejo há muitos... desde que, sei lá, que você apareceu, eu fiquei... Eu não acreditei que era tão divertido. É tão inteligente, né, ao mesmo tempo, mas tem vezes que você coloca vídeos lá que eu acho difícil de ver, porque eu vejo aqueles homens sofrendo, se arrebentando, Mas você sabe se que tem destruindo, alguns, eu também, tocando Márcia. fogo assim no nariz, sabe? Porque a Tá gente doido. olha e fala assim, isso com certeza vai dar muito ruim. E eles não pensaram antes. Tem tem 2 caras tentando atravessar um rio com uma tábua e uma moto em cima daquela tábua. E Sabendo você fica, eles vão que vai cair. Você sabe que vai cair, você não sabe o momento, né? Então você fica, meu Deus do céu, vai cair. Ou botar, sabe, traque numa cueca do outro dormindo. Cara, isso pode, sei lá, decepar, estrangular e lesar para todo sempre o coleguinha. Gente, a relação deles com fogo é um negócio impressionante. Quantos Pirotécnicos, piromaníacos. milhões de anos... Eles ainda não entenderam como é que funciona o fogo. Que coisa impressionante. O fogo queima, né? Queima! Gente, o fogo queima! Aí joga, molha a calça do outro e toca fogo. E molha com álcool, um negócio assim. E acha que aquilo é piada. Toca fogo na bola. Que saudade Jogar. da época que a gente pegava pasta de dente pra trollar o outro, né? Agora Cara, eles e é evoluíram. interessante que há uma certa sensação de onipotência, principalmente no homem jovem. Esses dias eu, conversando com um motoboy gatinho, que eu me arrependi de ter dado em cima, eu juro pra vocês, cara, eu faço cada coisa que eu falo, porra, Açucena, eu já desisti. E aí o cara começou a mostrar pra mim os vídeos dos meninos jovens fazendo, sem capacete, aquelas estripulias com a moto. Dando grau. Eu falando Dando assim, grau, dando uma grau. machulência, eu falei assim... Não, mas sem capacete, cara, numa velocidade De assim chinelo, às absurda, vezes, de chinelo, sem chinelo, camisa, bermuda. sem nada, sem nenhuma proteção. E eu fiquei notando o quanto os homens, eles são ensinados, poucas meninas fazem, há meninas que fazem também, inclusive andam muito com eles pra fazer uns absurdos desse. Quase que um sentido de onipotência masculina, como se eles fossem imortais, como se a juventude não acabasse. É o tanto que o índice de homens, de acidentes com carros é muito maior, de acidentes no trabalho, porque os homens, eles têm uma síndrome da onipotência divina, que eles não são onipotentes. Eu acho que a machulência também atravessa essa relação dessa omnipotência. Mas tem Que é a uma outra relação com coisa. medo, né? Oi? A relação com medo, que essa cultura cria... Uma coisa que eu sempre falo no início da oficina é que, enfim, o medo, ele nos foi imposto a muitas gerações de mulheres, né? Então, o medo, que é um dispositivo tão importante para a evolução da nossa espécie, ele foi sequestrado pelo patriarcado e é utilizado como uma ferramenta de controle. Isso. E aí, a gente é socializada para lidar com medo como se o medo tivesse uma relação com a intuição. Ou a E fosse fraqueza, sempre dizendo alguma coisa do além, dizendo não vá, não faça. Né? Você tá com medo, é melhor não fazer. E, na Você tá verdade, com medo, é melhor não ir. é E o com os tome, homens- é o tome cuidado, né? Pois é, assim, exatamente. As mulheres são feitas no cuidado e os homens fazem isso aí do Exatamente. descuido. Enquanto os homens, para os homens, é o oposto. Se relaciona aí o medo a alguma coisa que eles precisam simplesmente ignorar completamente. Desenvolver, os meninos vão desenvolvendo uma surdez para o medo, né? Não, Porque medo é sinal de constrangimento. Gente, eu sempre digo... É sinal de constrangimento. o E isso medo- cria, tá com medo e o menino faz, medroso poxa, eu é não. o quê? É mulherzinha. Então, o Medroso medo é. como né? signo de fraqueza. O medo é um dispositivo de inteligência maravilhoso. Senão você E precisa estar atento, Justamente, eu costumo dizer que não há coragem sem medo. Coragem e medo andam juntos. Ela Coragem limita, sem né, medo vida? é inconsequência. Porque o medo, ele é o dispositivo que você vai tatear o terreno antes de enfrentá-lo com coragem. Então, Conhecer com o limite, conhecer seu limite, né? Deixa- Até onde você consegue ir. Eu citei o Aristóteles, hoje eu vou ter que citar de novo, porque lá naquele tratado dele, a Ética Nicômaco, ele fala da virtude e do vício. E, digamos, a coragem é a virtude diante do medo e a covardia é o vício diante do medo. Mas essa atitude dos homens diante do medo, essa temerariedade, também é uma espécie de delírio. Digamos, o perigo está dado e você trata o perigo de uma maneira irresponsável porque aquilo está autorizado para o seu gênero, já que o seu gênero tem o direito de fazer o monopólio da violência e usar o medo, como você colocou. O medo é uma tecnologia política
filosófica, histórica, todo mundo sabe disso. E contra as mulheres, ele é usado mesmo como um controlador. E as mulheres vivem com isso. Nós sabemos o que é sentir medo todo o tempo. Como a gente está sempre ameaçada, a ameaçabilidade é um fato das nossas vidas, a gente acaba tendo que tomar mais cuidado, até porque a gente aprendeu o cuidado e eles só aprenderam a violência. Então, os homens têm que virar mais femininos, os homens têm que se aproximar da condição das mulheres, porque realmente lhes falta sabedoria. E lhes falta também a ética básica que torna uma pessoa responsável. E aí os desdobramentos políticos e cotidianos são os mais diversos. Bom, a Jaque me deixou com muita vontade de aprender a consertar coisas na minha casa, gente. Eu vou ter que me inscrever no seu curso. Aliás, quando vai ter o próximo curso? Alô, Brasil! O próximo agora vai ter no Rio, dia 16 de maio. As inscrições já estão abertas. E para se inscrever é na sua página? É, na minha página. Entra lá no linkzinho pro meu WhatsApp. Ele é itinerante, Jaque? Rio, São Paulo? Oi, é a primeira turnê de furadeira que vocês já ouviram falar. Turnê de furadeira, gostei. Nossa, a língua é afiada. Adorei. Ó, eu confesso que eu sou vítima dessa coisa horrorosa que me enfiaram na minha cabeça desde sempre. Eu tenho medo de fazer um monte de coisa de casa, também, viu? Nossa. Mas agora eu tô a fim de aprender. Vou quebrar esse paradigma agora com o Jaque Conserta. Notando com a E por falar nisso, por falar em quebrar paradigma, o nosso próximo assunto, sabe qual é, Sarazara? Mudança de hábito. Como é que vocês lidam com isso? Porque tem coisas que a gente faz a vida toda e chega uma hora que você fala assim, aqui isso não tá me fazendo bem. Agora eu vou ter que mudar um hábito que está há muito tempo comigo. Como, por exemplo, já que me contou que ela parou de fumar. Como é que foi esse processo, essa mudança de hábito na tua vida? Nossa, eu fumei bastante tempo, fumei uns 20 anos. E aí eu achava que eu nunca ia conseguir parar de fumar. Até que, depois de uma ressaca, né, eu não acendi um cigarro. E aí fiquei pensando sobre isso, né, como o cigarro, né, a nicotina é um hiperestimulante. E aí comecei a pensar sobre quando foi que eu comecei a fumar. E entendi que eu comecei a fumar justamente quando eu comecei a desenvolver meu personagem social. Eu comecei a ter alguma vida social ali no início da adolescência. E aí caiu essa ficha, né? Eu desenvolvi um personagem social fumante, né? Só que aí, um fumante, ele é fumante também entre um cigarro e outro, né? Não é só quando tá com o cigarro aceso. Quando a gente tá com o cigarro apagado, a gente ainda é fumante. E aí fiquei pensando sobre isso, que o meu cérebro, ele funcionava ou hiperestimulado, ou quando eu não estava com o cigarro aceso, quando eu não estava dando nicotina pro meu cérebro, eu tava, né, tava aflita, eu tava, né, na abstinência, porque a gente entra na abstinência muito rápido. Aí caiu a ficha, eu digo, gente, eu tô o tempo inteiro, desde a minha adolescência, ou, né, elétrica demais por causa do cigarro, ou numa baixa por causa da falta do cigarro. Quem sou eu? Como é que, de fato, eu funcionaria? Porque uma pessoa que está numa crise de abstinência, ela não está funcionando normalmente com a capacidade mental dela total. E aí, o que é que você fez para conseguir mudar? Você parou de fumar já tem quanto tempo? Nossa, parei de fumar em 2019. E você fumava quanto, assim? Um maço por dia? Fumava um maço por dia. É bastante. Muita coisa, bastante coisa. Eu tava acordando de madrugada como é que você fumar. fez? Nossa. Fiz isso, eu entendi Deve ser dificílimo parar de fumar, né? Foi muito difícil. Acho que foi das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque é químico também, né? É pesadíssimo. E aí entendi que eu precisava de um tempo X até passar a abstinência e eu entender como era que eu funcionava, né? E na hora da vontade você fazia o quê? Mascava um chiclete? Você não foi lá ao médico pra te ajudar? Mascava chiclete? Não fui. Não fiz nada, você na verdade. Comprou aquele chiclete de nicotina ou nada? Não, também não. Porque eu ia continuar fornecendo nicotina. Claro. Não, um chiclete, na verdade eu ficava voltando a esse raciocínio. Isso me ajudou. Ficava voltando a curiosidade de entender quem eu era sem estar sob efeito desse... E aí funcionou, mas foi difícil. E aí foi quanto tempo até você entender que, ok, me livrei disso? Um mês. Um mês eu já não sofria de abstinência. Mas, Bom, há décadas a psicologia e a neurociência investigam como os hábitos se formam e como podem ser mudados. Parece que para conseguir mudar um hábito é preciso entre 21 e 66 dias.
Me contem, gente, hábitos novos de vocês que vocês conquistaram ou que estão tentando mudar. Tipo assim, vou dar uns exemplos. Parar de comer porcaria, parar de beber, acordar cedo, não se atrasar, parar de comprar roupa, economizar, fazer exercício. Eu passei uma cola gigante aqui pra vocês. Começa, Luciana. Nossa, parar de ficar com homem idiota. É sério, eu estou assim na minha fase de... Não, porque, é sério, não existe dedo podre. Existe... Existe, sim. É reprodução de padrões. E aí é um vício também, porque a gente se acostuma... Inclusive é um vício, é difícil sair de relações abusivas, como vício também, como você não vê saída. Parece uma coisa de vício mesmo. Eu já tive 2 relações abusivas e foi muito difícil sair de ambas. E agora que eu tô olhando pra um padrão, esses dias eu fiquei com esse menino que eu até contei hoje, eu queria correr já. Eu fiquei assim, sem paciência, falando, nossa, cara, como você é folgado. E eu comecei a sentir meio que uma... Ojeriza é a palavra. Um nojo Nossa, a menina mesmo. fala muito isso. Ela fala giriza, mas é ojeriza. Então. É uma giriza. giriza. E eu fiquei impressionada com essa capacidade minha que eu tive de negar essa... Porque geralmente, como o homem foi muito negado para pessoas trans, mulheres trans, travestis e homens gays, por exemplo, existe uma vontade muito grande de ter o seu homem troféu e de sempre ir para aquele lugar do... Assim como para as mulheres lésbicas que foram negadas às meninas e a questão da proibição mesmo. Então, quando você conquista, então você até se diminui para poder caber numa lógica de performance... heteronormativa ou cisgênera, desses papéis de homem e mulher, e que é um saco. Então, assim, foi uma libertação olhar pra um cara gatinho e falar assim, não, prefiro cuidar de mim, enfim, tá sendo uma mudança de hábito. Claro. E que cada vez eu vou contar mais histórias pra vocês, tá? Vou trazer aqui com humor, Jaque. E o seu olhar tá mudando, então isso já mudou tudo. Eu senti um orgulho de mim tão grande, porque o cara era gato, gostoso. Eu falei assim... mas e daí? E daí? Tem tantos, meu Não, Deus. e tem tantas outras coisas além disso, coisas melhores, né? Não. E vocês, meninas, vamos? Eu quero histórias. Ó, esses 21 dias aqui é uma tese que tá confirmando uma tese minha, porque eu falo com as meninas, você não dura com ninguém. Eu falo, gente, 21 dias é o prazo suficiente pra você conhecer alguém e ver se vai adaptar nessa rotina ou não. Todo esse povo que eu comecei com e nesse lambimento todo, da 22, 23, acaba. Porque eu já entendi que esse é o prazo. A pessoa foi daquele jeito ali pra lá e esquece que não vai mudar mais. Aí pra mim fica ruim, então fica a mula. Estamos fazendo a mesma coisa. Vocês estão na mesma mudança de hábito. Ela tem método, vou pegar seu método. Você, Márcia Tiburi, tem alguma mudança de hábito? Eu vou deixar vocês assim, um pouco entediados comigo, porque eu sou muito caretinha, minha vida é muito normalzinha, eu nunca fumei, nem fumei maconha, nem cheirei cocaína, o máximo que eu fiz foi beber, eu me lembro que uma vez eu bebi uma vodka e passei mal, né, foi um papelão, assim, mas eu sou uma pessoa que bebo um pouquinho, sabe, então eu como direito, eu faço exercício, eu passo o dia inteiro escrevendo, eu não faço nada errado. Mas peraí, você tá feliz com seus hábitos, então, diários. Aí, assim, você é disciplinada, Márcia? Não, eu sou totalmente, passei a vida sempre fui super CDF, super Caxias, só trabalhei, adoro trabalhar, passo o dia inteiro fazendo minhas coisas, então eu não vejo, assim, do que eu deveria me livrar na vida. Agora, eu sei que eu tinha um pensamento que eu consegui me livrar. Aí eu fiquei aqui pensando, teve um pensamento que eu consegui me livrar. O pensamento eu tinha muita vontade desde criança, a minha mãe me contava, assim, que eu fugia de casa. E eu nunca conseguia ir muito longe, mas eu ia embora. Eu sempre gostei da ideia de ir embora. Eu sempre quis ir embora e eu sempre fiquei louca pra ir embora. Muitas vezes eu não pude ir embora. E às vezes eu fui obrigada a ir embora sem querer. Mas eu realmente, hoje em dia, eu gosto muito de viver na minha casa em São Paulo e no Brasil. E eu não pretendo mais ir embora. Então eu notei que depois de muitos anos de análise, eu parei com essa ideia obsessiva de que eu estava no lugar errado e que eu tinha que ir para outro lugar. Até que isso tem a ver... hábito, né, isso tem a ver com também o fato de que eu
fui obrigada a sair do Brasil de um jeito muito desagradável, muito errado, e parece que aquilo que foi o involuntário me recolocou num lugar, mas demorou uns 5 anos Você ficou até... quanto tempo fora? Não, mas agora finalmente 5 você anos. tem uma casa, você Não, tem um lugar então- pra voltar que você... Não, mas eu tive que fazer terapia também pra entender que a casa, que era minha mesma, me pertencia, que eu podia morar lá. E que uma pessoa que morava lá, eu podia pedir pra ela sair da casa onde eu morava, porque eu tinha culpa, que eu ia botar uma pessoa na rua. Então era uma coisa assim, meu Deus, mas aí, quando eu me dei conta, né, porque eu também não tinha noção de lugar. Eu ficava sempre deslocada. Era um vício de ser deslocada, né? Uma mania de deslocamento, eu tava sempre assim fora do lugar. Eu aprendi a habitar as margens. Então hoje eu não tenho mais esse pensamento, eu achei bom, sabe? Nossa, porque- eu achei lindo achei o seu lindo. depoimento. Mas isso Olha, é o meu porque... depoimento, que agora estão dizendo que eu tenho que dar o meu também. Então, tudo bem, eu vou dizer o meu. Mas é rápido. Eu tive uma mudança recente de hábito, uma coisa muito sutil. Eu tava começando a dormir muito mal. Tava dormindo ansiosa e tal. Por quê? Tela. Ficava olhando um Instagram, eu tô assim. eu ficava olhando, mas só mais um vídeo da Jaque Concerta. e outras coisas, não só isso. Coisas assim, nada. Ficava rolando lá a tela. Aí agora, antes de dormir, eu deixo o celular no banheiro, não ao lado da minha cama, e pego um livro, mesmo que eu esteja com muito sono, eu leio pelo menos 5 páginas. O meu sono mudou completamente. Vou pegar esse método também. Isso eu foi uso uma isso mudança simples de hábito, Mudou mas que tudo. deu um resultado gigante no meu bem-estar na vida. Então eu recomendo. E o Eduardo fala muito, e eu aprovo e concordo 100%, que é o seguinte: quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, ou você está parando, ou não vou comer chocolate por um mês, ou sei lá, Jejum, né? ou você está fazendo jejum, sei lá. É muito mais fácil você ser 100% nessa mudança de hábito do que 99%. Se você um dia fala assim, vou comer só meio quadradinho do chocolate, você já o seu mental já foi por água abaixo. E você com cigarro foi assim, não foi? Sim. Se abrisse uma exceçãozinha, acabou. Aí já era, né? Por isso Ia que- começar tudo de novo. Melhor não. Eu não sei como as pessoas conseguem gostar de cigarro por causa do cheiro. Boa pergunta. menina, Mas é além disso, é um hábito social que a sua geração, a sua geração não tem. Você é mais nova. Eu Mas 37. tem. não. Na minha época Mas tinha a nossa Marlboro geração na TV. Não, tá cada vez menos, né? tá cada vez menos. né? Antes Sim. era as status estrelas de social. cinema ainda. É. Free, questão de bom senso. Lembra disso? Nossa. Hollywood. Marlboro, o cavalinho, né? O sucesso. homem do cavalo e Homem o do cigarro. cavalo. É, enfim. É, então Nossa, eram eu coisas de muito câncer, né? loucas. Detesto. Mas você só ficou boa assim quando você voltou por causa do feijão, porque lá não tinha feijão, não é? Eu Mas não você tá- como, Ela amor. tá assim, Mas o ela negócio ficou é não fixa. comer, outra coisa é não ter. Ah! Não tem como Aliás, você perder Sarazara, feijão. qualquer hora tem que fazer um horrível. feijão pra gente. Você É, fica então. postando Vou e não trazer mostra feijão. o feijão. Vou Mineira, trazer Eu feijão tenho mineiro. vontade do Mas do eu sei feijão fazer da Sara. feijão, penso que eu não sei. Pois é, mas lá fora o feijão é outra Eu coisa. vou O fazer ar é feijão pra feio. você, Não é tá? igual. Não. Gente, o programa acabou. Ah! Eu não acredito. Oi, vamos dar uma salva de palmas pra nossa convidada. Uma salva de palmas, porque olha, ela é a máxima. foi muito divertido. Máxima. Tão divertido quanto assistir aos vídeos, os seus comentários, Vale os muito seus a pena, termos gente. machulência, lambirrolismo, foi ter você aqui e descobrir que você é muito mais do que uma voz maravilhosa e do que o Adorável, bom humor. Você é uma gostosa. mulher incrível. Maravilhosa. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, Obrigada Jaque. pelo convite, gente. É um prazer bem grande estar com vocês aqui. Isso, olha, se você ainda não segue a Jaque, sigam, porque o programa hoje foi incrível. Você tem que entender tudo que a gente está falando. Volte sempre, tá, Jaque? Voltarei. Maravilhosa. E agora, minha gente, vamos encerrar por aqui com nossa musa. Quem? O vice da mesa é a Açucena. Cantando. Já que temos duas baianas aqui na bancada Duas hoje, baianas. vamos de baiano, do Vamos de grande baiano. Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, com a nossa musa Açucena. Não vai ser um Happy Day, mas vai ser... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu não sei quem sou. Se hoje Eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se Se hoje hoje eu te te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho horror. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou um ator! Aê! Muito, olha,
gente. Até semana que vem. Não esqueça de apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou escrever, sabe o quê? icl.com.br/precisamos conversar para entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Um beijo, até semana que vem. Obrigada, Jaque. Obrigada, Jaque. Beijo. Foi